Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que ficou no empate em 1-1 contra o Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio e também, teve uma coletiva explosiva do técnico Eduardo Cudê, falando, sobre a sua responsabilidade no momento do Inter, em especial nas críticas que recebe por parte da torcida no Beira-Rio. O técnico lamentou o ambiente, no estádio Colorado e chegou a dizer que o culpado pode ser ele. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal a gente tem muita coisa para conversar aqui, em relação ao empate do Internacional contra o Atlético Goianiense por 1-1 no estádio Beira-Rio, com a força da Gigante Veículos. Teu carro novo tá lá, carros novos, seminovos, teu usado na troca, tá terminando mais um mês e a Gigante tá batendo meta em cima de meta. Então, para começar o mês de maio de caranga nova, chama eles no link que tá na descrição aqui do vídeo, tô deixando algumas imagens, de carros que estão disponíveis por lá. E a Gigante, tem o carro ideal para você, independente do momento da sua vida. Carro esportivo, uma SUV, um carro mais confortável, um carro maior, já que a família tá grande ou vai crescer, a Gigante tem lá todos os carros, tá bom? Então chama eles, link na descrição aqui do vídeo. Gente, empate 1-1 contra o Atlético Goianiense, eu quero pontuar esse vídeo aqui de 3 formas, tá? Primeiro, uma análise sobre o jogo, depois a coletiva do Cudê e o que vem por aí, tá bom? Primeiro eu quero dizer, gente, que todo mundo sabia que seria um jogo difícil. Afinal, o Inter sempre tem inúmeras dificuldades. E aqui eu não estou falando só do Cudê. O Inter, historicamente, tem dificuldades contra times que vêm com linhas baixas aqui no estádio Beira-Rio. Foi assim contra o Sport, foi assim contra o Juventude, contra o Atlético Goianiense, contra o Cuiabá, contra o Criciúma, contra times do Campeonato Gaúcho. Isso é histórico, O Inter tem dificuldades de furar retrancas. E aí, para mim, tem alguns erros do Cudê aqui na escolha do time. Primeiro, Gabriel Mercado. Sou um grande fã do Mercado, para mim é o melhor zagueiro em atividade no Rio Grande do Sul, porém, ele é lento no 1 para 1. Então, era o jogo onde o Atlético Goianiense ia apostar muito, no contra-ataque. Foi assim que saiu o gol, inclusive, dos caras, num tiro de meta, num balão para dentro do campo ofensivo, e a partir daí, o Mercado acabou sendo envolvido pelo Derek, gol marcado pelo atacante do Atlético Goianiense. Eu gostaria de ter visto o Robert Renan ontem, e falei durante a semana, é um jogo para linhas baixas, então a saída tem que ser mais qualificada. O Vitão muitas vezes teve essa responsabilidade. Com o Cudê daqui a pouco, poderia ter apostado no Robert Renan para sair mais rápido de trás, ter mais um cara que tem qualidade com a bola. Acabou não fazendo isso e o Inter acabou tomando o gol. Depois ele opta pelo Luca para começar o jogo com 2 atacantes ao lado do Borré, com o Prado indo para o banco de reservas. Não concordei com essa decisão também, afinal entendo que o Prado não merece o banco de reservas neste momento. Acho que ele vem pedindo passagem, é um jogador de dinâmica, de toque de bola, de arriscar chute. Times fechados tem essa valência importante contra eles, que poderia ser importante. Então, o Prado acabou ficando no banco de reservas e, para mim, essas são os principais equívocos do Cudê no jogo. Poderia citar aqui outras, daqui a pouco, o Maurício como titular, ou a troca do Fabrício Bustos pelo Matheus Dias no segundo tempo, onde ele acabou matando um pouco o lado direito do Colorado no jogo, mas enfim, tá? Então eu pontuo isso aqui, acho que o Inter não jogou mal, mas foi pouco efetivo. O Inter não consegue ter situações claras de gol, quando tem situações claras de gol, dá um toque a mais, tenta um cruzamento ao invés de um chute, e isso é um problema que não é de hoje, dentro do Internacional, mas fica a crítica aqui então ao Eduardo Cudê pela forma como conduziu a situação. Aí, gente, a gente vai para os outros 2 tópicos que eu quero finalizar aqui o vídeo. O primeiro, que é a coletiva do Eduardo Cudê, e toda a polêmica que está gerada aí nas redes sociais. Afinal, tem muita gente que tem o nariz torto para o Cudê há muito tempo, desde que ele saiu do Inter em 2020, desde que ele retornou, e eu entendo isso perfeitamente. Eu sou um cara democrático, entendo quem gosta e quem não gosta. Eu, por exemplo, tenho técnicos que já passaram pelo Inter que eu não gosto, mas que a galera gosta.
e tá tudo certo. O grande ponto é, ele citou ontem na entrevista coletiva que ficou chateado com o ambiente do estádio Beira-Rio durante o jogo. Afinal, o Inter estava empatando contra um time que não havia vencido ainda dentro do Campeonato Brasileiro, mas o Inter estava a um gol de vencer a partida e se vencesse ontem seria líder do campeonato, o que mostra que as coisas não estão tão ruins quanto aparentam. Mas é claro, quem critica o Inter não está criticando só o jogo de ontem, que, claro, merece as vaias depois do jogo, porque não venceu um adversário fraco do Campeonato Brasileiro. Está criticando a eliminação para o Juventude, a eliminação para o Fluminense, a eliminação para o Melgar, a eliminação para o Caxias. Está tudo dentro desse pacote. E o Cudê tem duas dessas eliminações, né? Contra a Juventude e contra o Fluminense na Libertadores. E eu não sei, né, o que as pessoas interpretam, porque para mim foi muito claro que o Cudê está pedindo ajuda, está pedindo quase um socorro, né, para a torcida. Nós precisamos de vocês, né, e vaiar neste momento, com a bola rolando, né, com o Inter precisando vencer, não vai acrescentar em absolutamente nada no ambiente do clube. E aqui eu faço um comparativo, né, de jogos que o Inter vai fora. E eu estou indo a muitos jogos fora de casa e posso citar para vocês. Arena Corinthians. Cara, é um caldeirão quando tu joga lá. Depois do jogo é cobrança, é protesto, é pauleira. Flamengo no Maracanã, mesma coisa. Fortaleza na Arena Castelão, mesma coisa. Estão fora de responsabilidade? Não, o Inter é muito grande. O Inter tem que ganhar do Tomaiapo, o Inter tem que ganhar, né, da equipe do Atlético Goianiense, o Inter tem que passar pelo Juventude e chegar na final do Campeonato Gaúcho, não pode ficar fora da final do Gauchão por 3 anos consecutivos, só que tudo isso acaba entrando no pacote, né, da análise. Então a gente vive nesse cobertor curto, né? O torcedor chateado e indignado com os últimos momentos do Inter e, ao mesmo tempo, o Inter precisa da torcida para sair desse buraco. Então fica esse jogo de empurra, né? Vou dar um exemplo. Quarta-feira contra o Juventude, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, jogo dificílimo para o Inter. Vamos vaiar, porque vai estar 0-0 no intervalo daqui a pouco, o que é uma tendência de um jogo difícil no Beira-Rio, ou o Inter vai pegar junto? Promoção de sócio, inclusive, né? Sócios não pagam ingresso na quarta-feira. Teremos 40 mil pessoas? Teremos 50 mil pessoas? Dificilmente, né? Mas, enfim, é uma escolha de cada um. Eu acho que é um momento, mais uma vez, e eu sei que daqui a pouco é um fardo muito grande para o torcedor, mas de colocar um apoio, né, nesse momento durante 90 minutos. Bom, não deu? Aí, velho, o pós-jogo é vaia, é protesto, daqui a pouco, né, uma cobrança até mais efusiva, né, para cima da diretoria e do Cudê, né, mas assim, eu acho que trazer o fator local como mais um adversário para o Inter não faz sentido nenhum. Eu tenho certeza que você aí do outro lado, se for fazer uma reflexão, vai chegar nessa conclusão também. É mais fácil o Inter ganhar com o apoio da torcida ou contra a torcida? Então, acho que foi esse o ponto que o Cudê quis tocar, eu entendo ele, mas, né, daqui a pouco não era o melhor momento após o fracasso do Inter contra o Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio, um time que vai disputar o rebaixamento nessa temporada. Para a gente fechar, quero falar sobre Maurício, afinal foi o capitão do Inter ontem à noite, e o Cudê disse que o Maurício vem fazendo por merecer a titularidade, que é um jogador que gera muita oportunidade durante o jogo, que se dedica muito nos treinamentos, e que é um jogador que é o principal cheque em branco do Inter aí para a temporada. Um jogador que vem se destacando nos últimos anos, passa por um mau momento, é verdade, mas também citou, né, que o grande ponto é que se o Inter libera o Maurício para um concorrente direto do Brasil, que são de onde vêm as melhores propostas, daqui a pouco ali na frente a gente vai cobrar, né, o Inter por ter liberado esse jogador para o futebol brasileiro, para um Palmeiras, para um Botafogo, para um Bahia, e aí poderia ser pior. Não vive um bom momento, mas o Cudê entende que o Maurício tem que permanecer pelo menos até onde for possível. Tá bom? Deixei uns pila na KTO ontem, né? Apostei na vitória do Inter, acabei me quebrando, mas o lado positivo é que já tem, né, uma nova oportunidade aí no meio da semana para você palpitar nos jogos da Copa do Brasil. Jogos de ida da terceira fase disponíveis em kto.com. Cupom COLAR te dá 20% de free bet no primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!